Olá, seja bem-vinda e hoje eu quero ter um papo bem sério com você, porém com esperança. Quero que você pare por um minuto e reflita. Você se sente em casa e pertencida no seu próprio corpo? Ou você sente alguns desconfortos, como inchaço, cansaço constante? Mesmo que durma bem, você sente que está sempre faltando energia, seu intestino já não funciona bem, e por mais que você tente ter uma alimentação um pouco mais saudável, parece que nada funciona. Parece que o seu corpo não responde e aquela gordura que está localizada continua te incomodando. Muito prazer, eu sou Letícia Corvino, nutricionista, e aqui eu guio mulheres para uma vida mais leve, saudável e com autoestima. Bom, se você se identificou com algum dos sintomas que eu relatei anteriormente, eu quero dizer para você que você não está sozinha. Além do mais, a culpa não é sua. Você pode estar num processo que a gente chama de inflamação de baixo grau. E hoje eu vou te ensinar como superar esse quadro a partir de agora, tá ok? É aqui que você vai aprender alguns conceitos e ter o conhecimento necessário para dar um reset no seu metabolismo sem dietas mirabolantes, e sim aprendendo a cuidar melhor da sua morada. Vamos começar entendendo o que é essa inflamação, né? Primeiro, pensa aí que o seu corpo é como se fosse sua casa. E aí você foi lá, cortou o seu dedo. Começou a sangrar. O que o seu corpo faz, né? Ele mobiliza como se fosse o corpo de bombeiros. Então ele acaba ativando o sistema imunológico para que essa ferida no seu dedo comece a cicatrizar, a formar casquinha e fechar. Para essa situação, a gente dá o nome de inflamação aguda. E essa inflamação aguda, ela é benéfica para o seu corpo. Afinal, se não fosse por ela, você estaria sangrando e nunca conseguiria cicatrizar esse machucado, né? Já a inflamação crônica, ela é silenciosa, um pouquinho todos os dias. Então é como se você deixasse várias velas acesas na sua casa, uma em cada cômodo, e ninguém estivesse ali para supervisionar. Então, é como se você modificasse todo o funcionamento do seu corpo, mas de forma bem silenciosa, fazendo isso através de uma alimentação inadequada, não praticando exercícios físicos, com altos níveis de estresse a todo momento e também não dormindo de forma adequada. Então perceba que na inflamação crônica não necessariamente a gente tem um incêndio, mas sim sinais de fumaça a todo momento. É como se você sobrecarregasse esse sistema do seu corpo e em algum momento isso vai dar problema para você. Um desses problemas, por exemplo, pode ser na ação de hormônios importantes como a insulina, aquela que emperra a fechadura, lembra? A gente já conversou sobre isso nos vídeos anteriores e aproveitando, se você ainda não assistiu, clica no canal, volta e assista os outros vídeos para você entender o raciocínio completo. Então, o que é importante a gente frisar nesse momento é que a inflamação crônica, ela pode sim atrapalhar o funcionamento do nosso corpo e também, por que não, né, prejudicar a perda de peso, o ganho de massa muscular, o funcionamento intestinal, enfim, ações básicas e necessárias para que a gente consiga viver em equilíbrio. Então tá, como a gente poderia então começar a apagar essas velas da inflamação, né? Eu gosto de estruturar em 5 pilares para você não esquecer e cuidar de cada um deles de forma adequada. Vamos lá conhecê-los? Vamos começar pela base? A base de tudo, comida de verdade. É o nosso primeiro pilar. Então, vamos seguir aquele raciocínio: descascar mais e desembrulhar menos. Os alimentos naturais vão trazer para a gente conteúdos compostos antioxidantes, também anti-inflamatórios, fibras, vitaminas, minerais, energia, enfim, vários compostos benéficos para a nossa saúde. Enquanto alimentos industrializados, principalmente aqueles com um rótulo muito grande, com 15, 20 ingredientes nessa lista e com muitos nomes que a gente muitas vezes não consegue nem pronunciar, podem ser um problema e a gente deve ter muita atenção quanto ao consumo desses alimentos. Segundo pilar, gorduras boas. Por muito tempo vistas como vilãs, ou até mesmo muita gente tem medo de consumir gordura na dieta, gordura no plano alimentar. Mas as gorduras são fundamentais, por exemplo, para a formação de alguns hormônios e também para a absorção de algumas vitaminas. Então, muitas vezes não vai adiantar você repor um tipo de vitamina se ela precisar de gordura para ser absorvida. Então, quais gorduras você pode estar investindo, né? Colocando mais no seu cardápio do dia a dia? Gorduras presentes no azeite de oliva extra virgem, no abacate, na semente de chia, semente de abóbora, também castanhas, nozes e amêndoas podem compor a sua refeição.
Terceiro pilar, invista em proteínas de qualidade. Então, ovos, peixes, carne, frango, proteínas vegetais também, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, ajudam a compor o cardápio porque as proteínas ajudam a construir e reparar células, tecidos e órgãos. Então, elas atuam como tijolos. Pensando aí em estrutura, então em criar músculos, em proteger tecidos lesionados, as proteínas têm um papel muito importante e também ajudam no maior fornecimento de saciedade, ajudando, portanto, no controle da fome. Quarto pilar, fibras, que atuam aí como se fossem, né, as nossas ajudantes de limpeza do nosso corpo. Então, as fibras estão presentes em aveia, frutas, verduras e legumes, então na salada crua, na fruta que você consome com casca, e atuam ajudando o intestino a eliminar impurezas do nosso corpo, né? Então, as toxinas e metabólitos gerados aí por todo o nosso metabolismo vão ser eliminados pelas fezes e, é claro, também vai ajudar a reduzir aquele inchaço abdominal e também no controle de peso. Quinto pilar, os antioxidantes, os nossos heróis, né? Eles vão atuar aí neutralizando radicais livres no nosso corpo. Então, compostos que podem agredir nossa célula, os antioxidantes vão lá e neutralizar. Onde você vai encontrá-los, né? Nas cores. Então, no verde da couve, no roxo da beterraba, no vermelho do tomate, no laranja da cenoura, enfim, busque sempre ter cores no seu prato, em todas as refeições, porque assim você vai ter mais heróis lutando pela sua saúde. Ok, você entendeu a teoria, mas como você pode colocar isso em prática já amanhã, né? Então aqui eu vou te propor um desafio, por pelo menos 7 dias, para que a gente combine aqui de forma simples e informal, porém eu vou confiar de que você está assistindo esse vídeo e já vai começar a colocar em prática. Vamos lá para esse reset? Então, para os próximos 7 dias, sua missão será reduzir ao máximo o consumo desses 3 alimentos. Primeiro deles, açúcar. Seja o açúcar de adição no cafezinho, seja refrigerante, suco de caixinha ou então chá adoçado, né? Ou até mesmo o nosso próprio doce depois do almoço. Então, quero que você reduza ao máximo o consumo desse alimento e assim você vai diminuir o status inflamatório do seu corpo. O segundo alimento que a gente vai falar aqui vai ser a farinha refinada, presente em pães, bolos, macarrão, né? Também em massas. Então, opte pelas versões integrais, por adicionar aveia ou então até mesmo uma batata doce e ampliar também seu paladar. Então, de repente, vou experimentar um cuscuz no café da manhã, um cuscuzinho de milho, ou então uma batata cozida na hora do almoço. Vá variando, traga uma quinoa também, fica bem interessante. Você diversifica o seu paladar e também reduz seu nível de inflamação. O terceiro ponto são os óleos vegetais. Então, o óleo de soja, por exemplo, né? Os óleos são muito utilizados em fritura e em alimentos industrializados. Então, ao reduzir o consumo dessas gorduras, que não são aquelas gorduras boas, você com certeza vai melhorar e reduzir o nível de inflamação do seu corpo. Sempre que precisar, né, adicionar um óleo para fazer de repente um grelhado ou fazer uma torrada, opte, por exemplo, pelo azeite de oliva extra virgem. Segundo ponto importante para esses próximos 7 dias, eu quero que você garanta pelo menos a presença de 3 dos 5 pilares que a gente mencionou nas refeições principais. Então, café da manhã, almoço e jantar. Como exemplo para o seu café da manhã, então você pode adicionar ovos mexidos, que vão ser a proteína de boa qualidade, colocar um pouquinho de açafrão nesse preparo, que vai dar cor, né, e vai trazer aí propriedades antioxidantes, e junto ao consumo desses ovos, de repente consumir 2 colherzinhas de abacate, como um guacamole ali acompanhando esses ovos, para trazer uma fonte boa de gordura e assim preencher os 3 pilares que a gente mencionou. Para o almoço e jantar, você pode pensar, por exemplo, numa proteína de boa qualidade. Então, vamos colocar aí um franguinho cozido, né, ou um peito de frango grelhado, como você preferir, trazendo essa porção de proteína. Adiciona uma salada com bastante vegetais, então bastante folhosos, bastante cor, trazendo as fibras e antioxidantes. E junto a eles um fio de azeite, um pouquinho de semente, para dar uma crocância nessa saladona. E assim você tem uma refeição leve, fresca, nutritiva e com 4 pilares que a gente tinha mencionado anteriormente, presentes cuidando da sua saúde. E não é para você contar calorias aqui. Eu quero que você simplesmente reduza o consumo do que pode estar piorando a inflamação do seu corpo e inclua os alimentos que vão atuar reduzindo, baixando essa inflamação, né? Então, são aqueles 5 pilares lá que eu mencionei em relação à saúde. Eu tenho certeza que ao final dos 7 dias você vai se sentir bem mais leve, bem mais confiante, com o intestino funcionando melhor, menos inchada e com muito mais energia.
Quero que você saiba que esse reset metabólico proposto aqui para 7 dias é só o primeiro passo da sua jornada de transformação. Para que você tenha uma vida mais leve, saudável e com autoestima de forma completa, o primeiro passo é você entender que não é sobre excluir alimentos, talvez seja muito mais sobre incluir nutrientes e alimentos estratégicos em todas as refeições. E é claro, aqui é o primeiro passo, você já vai ver mudanças significativas no seu bem-estar, nos seus resultados e na sua saúde, mas você pode estar se perguntando o que vai fazer depois desses 7 dias, né? Como que você vai manter tudo isso diante de tantos eventos sociais, de tantas confraternizações que podem vir a ter? E eu já deixo aqui o convite. O próximo vídeo eu vou trazer para vocês estratégias para você incluir, né, esses alimentos, esses nutrientes e essas combinações de forma muito fácil no seu dia a dia. Então não perca o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!